Então, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade. Deixa eu ver onde eu parei exatamente. Falamos de audiência, de conciliação e mediação. Falta tratar do parágrafos 4º e 5º. Foi isso que eu anotei aqui. Vamos dar prosseguimento. Não sei até quando que eu vou conseguir levar a aula de hoje, não. Sei lá, tô meio mal de cabeça. Vamos lá. Vamos lá, o artigo 334. Então, para fins de recordação, de uma breve recordação, o artigo 334 trata da audiência de conciliação e mediação, que nós já mencionamos na aula passada, o caput. O juiz vai designar a audiência. Vimos que lá pelo parágrafo 8º, o comparecimento é obrigatório. Se a parte não for injustificadamente, sem apresentar as razões de não ter comparecido, é imposta a ela multa a favor do Estado. E nós temos lá a previsão dos parágrafos 4º e 5º. Mais precisamente, o que mais nos interessa aqui é o parágrafo 4º desse artigo 334, que faz menção às hipóteses em que não se realizará a audiência de conciliação e mediação. Então, olha, parágrafo 4º. A audiência não será realizada. Porque a regra pelo processo civil, eu venho mencionando isso para vocês, é a realização. E aí não vai ser realizada, nós já estudamos as duas hipóteses. Vou começar pelo inciso 2º, vou pular o inciso 1º de propósito. Não vai ter audiência de conciliação e mediação pela óbvia razão de a hipótese não admitir autocomposição. Então, sendo um processo em que não se admite autocomposição, você não vai designar um ato cuja finalidade é a autocomposição. Aí haveria aqui uma incompatibilidade lógica, não faz sentido nenhum. A questão, a dificuldade é você arrumar, no âmbito civil, processos que não admitam autocomposição. Porque a regra, quase que absoluta, é a admissão de autocomposição, admissibilidade de autocomposição. O processo civil passa por uma lógica de estímulo da autocomposição. Há quem diga que a ação de improbidade administrativa, haveria uma vedação legal, de modo que o agente público não poderia fazer acordo. Prevalece o entendimento que não, que ele pode fazer acordo sim. Mas, sendo o caso de se aplicar, o entendimento do juiz de aplicar essa hipótese, que não pode fazer acordo na ação de improbidade administrativa, ele não vai marcar. Nos juizados especiais, federais, nos juizados de modo... a atuação da Fazenda Pública de modo geral, há quem entenda também, ao meu ver, equivocadamente, que a Fazenda Pública não pode fazer acordo por conta do interesse público. A supremacia do interesse público, a prevalência do interesse público sobre o privado. Só que essa concepção ela é ultrapassada e vem cada vez mais perdendo adeptos, que nós temos que distinguir, desde a obra do professor Diogo Moreira Neto, distinguir o interesse público primário do interesse público secundário. O interesse público patrimonial é meramente... Pois não? Só uma dúvida aqui, desculpa, só uma dúvida. Esse assunto o senhor está dando só uma pincelada da aula passada ou o senhor vai adentrar mais? Porque parece que a gente já abordou esses assuntos na aula passada. O parágrafo 4º também? Acho que nós paramos no parágrafo 4º. Nas minhas anotações aqui, nós vimos a audiência de conciliação e paramos no parágrafo 4º.
eu anotei aqui para eu começar do parágrafo 4º e parágrafo 5º, que é um elo para o próximo tópico, que é a resposta do réu. Tá certo, professor, a gente parou no 4º. Isso, né? Isso. Então tá bom, vamos lá. Parou no 4. Então, há um entendimento no sentido de que há uma distinção de interesse público primário e secundário. O interesse público primário é o interesse público da coletividade, ao passo que o interesse público patrimonial é o interesse público secundário. Então vem prevalecendo o entendimento que a fazenda pública pode sim fazer acordo. Até porque, muitas das vezes, é benéfico ao interesse público a realização de acordo. Porque pode postergar, deferindo prazos, condições de pagamento, enfim. Então, o inciso 2º do parágrafo 4º sofre um problema. Porque a lei diz que o juiz pode deixar de designar a audiência se não admitir autocomposição, mas na prática você não consegue encontrar a hipótese em que a doutrina afirme com certeza que não pode aplicar. Então, o inciso 2º está ali, mas ele não tem tanta utilidade. A utilidade por excelência é o inciso 1º. Inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 334. E ele vai dizer o seguinte: a audiência não será realizada, inciso 1º, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Qual é de cara uma diferença entre o inciso 2º e o inciso 1º? No inciso 2º, o juiz não chega nem a designar. Se o juiz entender que não é caso de autocomposição, ao contrário, que é uma hipótese que não admite autocomposição, vamos supor que o juiz é adepto da corrente minoritária de que não pode fazer acordo na ação de restituição ao erário da ação de improbidade administrativa. O que ele vai falar? Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação porque não é hipótese em que se admite autocomposição. E vai seguir o barco. Aí vai seguir o barco para quê? Para o próximo ato. Qual é o próximo ato? Nós começaremos a ver hoje. Resposta do réu. Ok? Ok. No inciso 1º, o juiz designa a audiência. Por que o juiz designa a audiência? Porque, recordem, nós temos petição inicial, depois o juiz faz o tal do despacho preliminar, e aí, se for o caso, nós teremos a emenda da petição inicial. Depois o juiz vai analisar se vai receber ou não, tem a hipótese lá do indeferimento. Então, assim não vai dar, vou refazer aqui. Peraí. Só um momentinho, porque querendo botar mastigadinho para vocês, às vezes atrapalha, porque o meu quadro branco agora, o chat ficou meio apertado. Ainda mais eu que falo muito, escrevo muito. Emenda. Aí vai analisar o indeferimento da petição inicial. Foi o que nós vimos até agora. Julgamento liminar de improcedência. Então, indeferimento, artigo 330. Julgamento liminar de improcedência, artigo 332. Não sendo o caso de nenhum deles, é até o que diz o 334 caput. Vai designar a audiência de conciliação e mediação. Vem aqui, do artigo 334. Ela, um momentinho só, que essa eu vou ter que parar. Ela fica vindo aqui para ela aparecer na aula. Veio sim. Veio. Manda um beijo pra turma lá. Ela tá. Você tá com você tá com bigode de açaí. Porque enquanto uns ficam aqui trabalhando, tem outras que ficam lá comendo doce. Enchendo a barriga de besteira, não é? Hein? Não, não é? Não. Não? Isso aqui é de quê? Essa boca aqui é de quê? Então vai lá. Manda um beijo pro pessoal. Tá bom, você vê aqui, você vê a desculpa de me entregar esse meu trabalho aqui e para aparecer na câmera que eu te conheço. Um beijo. Beijo. Tchau, filho. Daqui a pouco o papai vai lá pra gente brincar. De cara a cara. Isso aí, eu vou te ganhar. Vai perder. Não é nada. Então vamos voltar aqui, galera. Fui abruptamente interrompido pela minha lindinha. Então, vamos lá. Petição inicial. O juiz vai analisar se está tudo preenchido ou não. Não tiver emenda da petição inicial, indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência, não sendo o caso nada disso, audiência de conciliação ou mediação. Depois da audiência de conciliação e mediação,
Nós vimos lá quando é conciliação, quando que é mediação, eu lembro disso. 165, parágrafo 2º, 165, parágrafo 3º, plé. Nós temos a resposta do réu. Esse é mais ou menos o cenário que nós temos até agora. Um dos requisitos da petição inicial, eu quero recordar aos senhores, artigo 319, inciso 7º, vai dizer, eu não vou nem ir lá copiar ele não, vai dizer que o autor tem que indicar a sua opção pela realização da audiência de conciliação e mediação. Então, incumbe ao autor dizer se ele quer ou não quer a audiência de conciliação ou mediação. Então, percebam o inciso 1º do parágrafo 4º. Nós não teremos a audiência quando ambas as partes afirmarem expressamente, não é de orelhada ouvir dizer, expressamente, que não quer. Então, como é que nós teremos ambas as partes? Me perdoe a obviedade. Quando o autor fala que não quer e o réu falar que não quer. Quem é que começa? Quem é que se manifesta primeiro na demanda? O autor. Então, como é que o autor manifesta o desinteresse? Então, em tópico de desinteresse de ambas as partes. Como é que vem o desinteresse do autor? Pela petição inicial, até colocar de novo, 319, inciso 7º do CPC. Ok? Ok. Mas aí o autor, nós vamos recordar aquelas 3 hipóteses. Primeira hipótese, então a linha A, dentro dessa hipótese do autor. Primeira hipótese, o autor fala expressamente que quer. Então ele manifesta o interesse. Ele manifesta o interesse. O que o juiz faz? Ele vai designar a audiência de conciliação e mediação. Porque quando o autor manifesta o interesse, imagina, o autor bota um parágrafo lá na petição inicial, antes de acabar, fala assim, excelência, eu estou doido para fazer um acordo. O autor vem a manifestar ao juízo que tem interesse em contribuir com a justiça consensual, então tem interesse em realizar a audiência. Quando o autor fala que quer audiência, nós conseguiríamos não ter a audiência? Nunca. Porque para não ter a audiência, parágrafo 4º, inciso 1º, ambas as partes têm que falar que não quer. Se o autor não falou nada, nunca teremos ambas as partes. Não adianta, vai ter audiência. Ok. Segunda hipótese, que nós já analisamos, mas é necessário aqui ficar nos dois lados. Segunda hipótese, o autor não fala nada. Então, omissão do autor sobre o interesse. Ele não alega nem que tem, nem que não tem. O que o parágrafo 4º, inciso 1º, exige? Para não ter audiência, ambas as partes, autor e réu, devem manifestar expressamente. O autor manifestou expressamente? Não. Nós teremos ambas as partes manifestando expressamente? Não, porque faltou o autor. Então, quando o autor nada fala, no caso de omissão do autor, consequência, designação da audiência de conciliação e mediação. O que o juiz vai fazer? O juiz vai designar a audiência de conciliação e mediação. Qual é a consequência? Designação da audiência de conciliação e mediação. Agora volta. Terceira e última hipótese. O autor manifesta-se expressamente pelo desinteresse. O autor fala, eu sempre brinco, o juiz não me coloque na mesma sala do réu, vai passar vergonha, eu vou dar na cara dele. Então não adianta, eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Não marque essa audiência, pelo amor de Deus. A lei está falando para eu falar se eu quero ou se eu não quero. Eu, autor, estou falando que não quero. Quem está vindo a juízo sou eu. O que o juiz faz? Designa a audiência. A consequência, designação da audiência. Conduta do juiz, designar a audiência. Por quê? Porque aqui nós só temos o pontapé inicial para talvez um dia não ter audiência. Porque nas últimas 2 hipóteses não tem jeito, vai ter audiência. A lógica do CPC é que a audiência seja realizada na marra. Estamos falando sobre isso. A única hipótese, tirando o caso lá do inciso 2º, que nós vimos que é de raríssima aplicação, então a hipótese mais convencional é de ambas as partes falarem que não quer. Até agora nós estamos vendo o tempo todo como é que o autor fala que não quer na petição inicial. São 3 possibilidades. Nas 2 primeiras, nós teremos a audiência de qualquer maneira. E na terceira possibilidade? Não, na terceira, o juiz vai designar corretamente. Por quê? Porque quando o juiz recebe a petição inicial, ele, juiz, só viu
a petição do autor. Não tem ambas as partes se manifestando. Então ele vai designar a audiência. Naquela forma que nós vimos lá, 30 dias para um lado, 20 dias para o outro, 30 de designação para frente, 20 dias para trás, 20 dias do réu recebendo com antecedência. Ok? Ok. E aí, o que nós precisaremos então para ambas as partes se manifestar? Falta a manifestação do réu, né? Então, na hipótese C, quando o autor manifesta o desinteresse para retirar a audiência de pauta, então, retirada da audiência de conciliação de pauta. O que falta? Manifestação do réu. Em qual sentido? Desinteresse, expressamente. E como é que se dá essa manifestação do réu? É o que falta ver. Parágrafo 5º. Tá aqui bonitinho, ó. Olha o parágrafo 5º do 334, mastigadíssimo para vocês aí. Ó. Olha lá, vê se não é tudo que eu falei. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. Nós já vimos. A novidade está agora. E o réu deverá fazê-lo. Fazê-lo o quê? Manifestar o desinteresse. Por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Então, o juiz designou a audiência para o dia 5 de outubro. Nós estamos pelo réu. O que nós vamos fazer? Se a gente não quer fazer audiência, o autor falou que não quer. A gente não quer também, nós podemos ficar parados? Não. Nós temos que peticionar. Para que não é contestação, é uma petição simples. É uma petição onde o réu vem dizer assim, o réu também não quer. Tira de pauta, o réu não quer isso? Só vai dizer para o juiz que você não quer a realização da audiência. É uma petição que só vai fazer isso. Vai peticionar. A qualquer momento, você pode, no dia 4 de outubro, um dia antes, peticionar, não. Aí tem um prazo de 10 dias de antecedência. Então você vai pegar o 5 de outubro, que no meu exemplo foi designada a audiência, e você vai 10 dias antes. Você pode peticionar hoje? Pode, há mais de 10 dias. Pode peticionar amanhã, pode peticionar em junho, julho. Pode, que aí é mais de 10 dias, mas tem que ser no mínimo 10 dias. O que você não pode fazer é peticionar 5 dias antes da audiência. Não, pode, a lei falou 10 dias. Então, atenção aqui. A lei fala, só nesse artigo, 3 prazos. Tem o prazo de 30 dias, que é o da designação. Tem um outro prazo de 20 dias, que é o do recebimento pelo réu da citação. E tem um prazo de 10 dias, que é a manifestação de desinteresse pelo réu. Manifestação de desinteresse pelo réu. Ok? 3 prazos. 30 dias, 20 dias, 10 dias. Os 2 prazos de cima nós vimos na aula passada. 30 dias para frente. Designação. Eu sou juiz, vou designar hoje. Não posso marcar para o dia 10 de maio. Posso. Tem que marcar pelo menos por 30 dias para frente. Pegar o calendário para contar. Não vai ser exatamente 5 de junho. 30 dias úteis. Vou jogar para frente. O réu tem que receber a citação. Mandato de citação. Ih, foram a juízo contra mim. Deixa eu ver o que eu vou fazer. 20 dias de antecedência. E depois ele vai peticionar com pelo menos 10 dias de antecedência. Então o primeiro prazo é para frente. 30 dias para frente. Daqui para frente. Os outros dias são 20 dias para trás e 10 dias para trás. Ok? O autor falou que não quer. O réu peticionou que não quer. Opa, fechou. Ambas as partes. Tá? E se for 3 réus? E se for 5 réus? E se houver... O que é 5 réus? Litisconsórcio passivo. E se tiver litisconsórcio passivo? Ambas as partes. Se a parte passiva, se o sujeito passivo tem 3 componentes, não adianta 2 falar que não quer. Falta o terceiro. Não adianta 4 falar que não quer. Falta o quinto. Então, é essa a questão. Porque o autor, mesmo sendo 10 autores, vem tudo numa petição inicial só. Eles se juntam e fazem uma petição inicial só. Sendo 10 réus, vão ser 10 de mandado de citação. Terão que vir 10 petições. Tá? Isso expresso também no parágrafo 6º. E a gente mata a audiência lá. Havendo litisconsórcio,
o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Diga, quem foi que pediu a palavra aí? Eu fui apressado. O artigo que o senhor colocou já respondeu a minha pergunta. Show, beleza. Obrigado. Nada, tranquilo, beleza. Então é isso. Desliga o microfone, quem tá com o microfone ativado aí, por favor, que dá confusão aqui. Qual artigo? 334. Todos do 334, meu amor. A Paula perguntou qual artigo. Tudo 334, nós estamos vendo. É o parágrafo 6º do artigo 334, beleza? Nós vimos o parágrafo 4º, hipóteses que não tem. Parágrafo 5º, que é o que precisa para os dois falarem. O autor na petição inicial, o réu por petição com 10 dias de antecedência. E o parágrafo 6º, ok? Ok. Não, tranquilo, Paulo. Teve problema de conexão, tranquilo. Show de bola. Então é o seguinte. Matamos a audiência de... Valeu, Paulo. Matamos a audiência de conciliação e mediação. Próximo ato. Resposta do réu. Resposta do réu. Eu, antes de fazer a introdução sobre a resposta do réu, eu vou pular um pouquinho, só porque como nós acabamos de ver os parágrafos 4º e 5º, que tem uma relação total com o prazo de resposta do réu, deixa eu aproveitar e já ver logo essa questão do prazo. A gente aproveita esse embalo aqui. Então o primeiro tópico da resposta do réu será o prazo. Qual é o prazo de resposta do réu? 15 dias. Todo prazo, o Gustavo pergunta, esses prazos contam os dias úteis. Pelo artigo 219 do CPC, todos os prazos fixados em dias são contados dias úteis. Então, 30 dias, prazo fixado em dias, dias úteis. 20 dias, prazo fixado em dias, dias úteis. 10 dias, prazos fixados em dias, dias úteis. Prazo da resposta do réu, que eu coloquei ali, 15 dias, 15 dias úteis, prazo fixado em dias. 360 dias, 360 dias úteis. É que não tem esse prazo de 360 dias. Agora, cuidado, são úteis, são considerados dias úteis na contagem de prazos fixados em dia. A lei é clara, fixados em dias. Porque tem prazo fixado em ano, por exemplo, 2 anos, ação rescisória. Vai contar como? Dia corrido, que não foi fixado em dias. Prazo fixado em meses, meses corridos, que não foi fixado em dias. Prazo fixado em horas, em minutos. Veja, o prazo de sustentação oral, 15 minutos. 15 minutos corrido, não teria nem como ser diferente. 15 minutos. Então, só é contado em dias úteis os prazos fixados em dias, que são 95% dos prazos, a imensa maioria. Mas tem esse detalhezinho, tá? Isso faz diferença. Prazo fixado em mês. É igual falar prazo de 1 mês, falar prazo de 2 meses e falar prazo de 30 dias ou 60 dias? Não. Porque se falar 1 mês, a gente sabe que um mês é igual a 30 dias ou 31, varia, né? Varia. Mas quando a lei fala 1 mês, é 1 mês corrido. Quando ele fala 30 dias, são 30 dias úteis. Faz toda a diferença. Pode ganhar nessa brincadeira aí meio mês. Tempo pra caramba, tá? Bom, qual é o prazo para que o réu ofereça a sua resposta? Prazo é de 15 dias. De onde que eu estou tirando isso? Do artigo 335. Logo o artigo seguinte. Esse artigo seguinte, ele vai dizer da contestação, tá? Não se importem por hora com essa ideia. Então, já para você não ficarem perdidos, aí o Hugo vai. A administração pública conta em dobro. Já é uma outra questão. Benefício de prazo. Benefício de prazo para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a Advocacia Pública, para os litisconsortes que tenham advogados distintos, de escritório de advocacia distinto e que não seja processo eletrônico. Tá, Hugo? Artigos 180, 183, 186 e 229. Benefício de prazo, prazo em dobro. Aí já é uma outra questão. Se a lei falar 10 dias, para esse sujeito são 20 dias. Mas tudo isso, meus amigos, é matéria de TGP, tá? De Teoria Geral do Processo 2. Por isso que eu nem toquei. Eu tô mandando brasa direto. Mas é isso aí. Os senhores têm razão. Beleza? Então, o 335 fala da contestação. Nós começamos a resposta do réu e eu vou apresentar logo uma informação importante para os senhores.
antes de jogar o prazo para vocês. No CPC de 2015, nós tivemos uma aglutinação, uma concentração das respostas do réu, veja que está no plural, das respostas do réu na contestação. Então, eu vinha dizendo até agora, vamos falar do prazo da resposta do réu. Eu vou jogar uma contestação, vocês não vão entender. Eu vou voltar a isso, tá? Isso vai ser falado para os senhores já já. Eu quero por hora ver o prazo. Porque olha o que o 335 diz. Olha ali. O réu poderá oferecer contestação. Por petição, nada disso importa. O que importa é agora. No prazo de 15 dias. Aí o colega chamou a atenção. 15 dias úteis. Ok, tem razão. Mas o mais importante é entender a partir de quando que começa. Porque 15 dias a contar de quando? 15 dias a contar de quando? 15 tem que ter um termo inicial. Para que existe o termo inicial? Para chegarmos no termo final. Já que falamos de teoria geral do processo aí, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu estou querendo dizer. Onde é que está? Espera aí que eu vou achar para vocês aqui que eu estou querendo. Ó, 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. A lei está dizendo ali, 15 dias. E o que é prazo? Prazo é igual intervalo de tempo dentro do qual o ato deve ser praticado. Essa é a definição. Prazo é o intervalo de tempo dentro do qual o ato deve ser praticado. Então, qual é a finalidade de você estabelecer o prazo? Impedir que o processo dure ad eterno. A parte pode oferecer resposta? Pode. Em qualquer momento do processo? Opa, não, calma. Não é assim. A parte pode contestar? Pode. Mas aí ela faz a Bangu na cabeça dela. Estamos na penha, né? Não estamos em Bangu, pode falar. A Bangu virou bagunça? Alô, Bangu? Não. Pode. Em prazo. Então, a lei estabelece prazos para a ordem do processo, para que o processo possa avançar de forma retilínea, o processo é feito é como se fosse uma locomotiva mesmo, que vai para na estação, vai para na estação. Ele é cheio de avanços e paradas, várias fases do procedimento. A lógica é essa. Então, você pode praticar o ato? Pode, dentro da forma prevista em lei. E dentro da forma prevista em lei, é a observância do prazo. E o que é prazo? Intervalo de tempo. Então, quando se diz 15 dias, aqui é o prazo máximo, 15 dias. Você só consegue definir esse prazo máximo se você definir o termo inicial. Então, é o intervalo de tempo dentro do qual o ato tem que ser praticado nesse período de tempo, que da minha fuça, minha cara horrorosa. Aqui é o termo inicial. Aqui é o termo final. Qual é a finalidade de marcar esse termo inicial, esse intervalo de tempo? É marcar o termo final, na verdade. É para que você possa dizer daqui para frente que você não pode mais praticar o ato. Por que quando passa o prazo você não pode praticar o ato? Lembra-se do conceito de preclusão? Preclusão é a perda da faculdade de se praticar um ato processual. Você podia praticar, não pode mais. Por que não pode mais? Uma das espécies de preclusão, e aí eu não posso transformar isso aqui numa aula de TGP, uma das espécies de preclusão é a preclusão temporal. Preclusão temporal é a perda do prazo. Mas você só pode dizer que perdeu o prazo se você marcou um termo inicial. Porque são 15 dias a contar de um certo momento para chegar no termo final. Então fiz esse apanhado geral da teoria geral do processo. Qual é o prazo para contestar? 15 dias. Mas não adianta só saber isso. Mais importante, na verdade, até porque os prazos do CPC, eles foram unificados. A imensa maioria são 15 dias. Então, se te perguntarem numa prova objetiva qual é o prazo, marca 15 dias. Bom, não sei também, né? Porque se perguntaram... Sempre tem aquela dúvida, né? Eu sei que a maioria são 15 dias. Se perguntar, a chance de ser 15 dias é enorme. Quer dizer, o contrário, né? Porque se perguntaram algo tão óbvio assim, deve ser esse prazo não de 15 dias, mas enfim.
Aí é uma outra questão psicológica, que o examinador sabe, a gente sabe, bota de propósito para embananar vocês. Mas o prazo do CPC é quase todo de 15 dias, ok? Ok. Mas você tem que saber de quanto que começa a contar. É por isso que eu estou falando 335. Olha quantos incisos tem. 3 incisos. 3 incisos. Quantas hipóteses nós temos sobre o ato anterior? Ali estamos no termo final, né? A contestação tem que vir até aqui. Qual é o ato anterior à contestação? O ato anterior à resposta do réu. Audiência de conciliação e mediação. Então, nós temos a audiência de conciliação e mediação, que se não der jeito, o processo vai ter que avançar. A audiência de conciliação deu certo, fez acordo, acabou o processo. O juiz vai homologar aquele acordo que foi feito. Artigo 487, inciso 3º, a linha B, sentença homologatória. Se não dá certo a conciliação, ou se nem se realiza a conciliação, o que nós vamos fazer? Continuar o processo para contestação. Então nós temos a audiência de conciliação e depois a contestação. No 335 nós temos o prazo máximo da contestação. E qual é o ato anterior? A audiência de conciliação e mediação. Por isso que eu falei que tem um elo, um link entre o 334, parágrafo 4º e parágrafo 5º com o 335. Quantas são as hipóteses, portanto? Primeira hipótese, veja se não é isso. Veja se não é isso. Primeira hipótese, regra geral. Realização da audiência de conciliação e mediação. Sem autocomposição. Então, tentou fazer audiência, foi a regra geral, mas não conseguiu realizar acordo. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, não houve audiência de conciliação e mediação. Por que não houve? Porque houve o protocolo do réu. Então, não houve a conciliação. Por quê? 334, parágrafo 4º, inciso 1º, que nós vimos. Manifestação, ambas as partes, desinteresse. Vamos na linguagem de índio, sem preposição, para poder ficar menos palavra ali e ser mais objetivo. Então, segunda hipótese, não teve audiência de conciliação e mediação. Por quê? Porque ambas as partes peticionaram dizendo que não quer. Terceira hipótese. Terceira hipótese é que não teve, não houve audiência de conciliação e mediação. Por quê? Porque a causa não admitia autocomposição. 334, parágrafo 4º, inciso 2º. Ok? Foi o que nós vimos até agora. Então agora lê. Peraí, antes alguém botou alguma coisa aí. Quando o juiz estipula... O juiz só estipula prazo quando não tem prazo fixado em lei, tá, Hugo? A lei fixou o prazo de 15 dias. Só se tiver algum procedimento especial que possibilite do juiz marcar prazo para contestar. Por exemplo, na ação rescisória, que os senhores verão em processo civil 3, a lei não diz qual é o prazo para contestar lá. Então, a lei diz que o juiz vai fixar. Aí é diferente. O prazo fixado pelo juiz é quando não há prazo legal. É um prazo subsidiário. Nesse caso, tem prazo legal, 15 dias. O juiz não pode marcar prazo para contestar. A não ser que seja um procedimento especial, que não é o que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, seguindo. Essas são as 3 hipóteses que nós temos do vínculo entre a audiência de conciliação e mediação, que é a anterior, e a contestação, que é a posterior. Mas deixa eu subir, porque ficou lá para cima. Vamos botar o 335 de novo aí. 335 de novo aí. Tá aí. Então, as 3 hipóteses lá em cima e o 335 embaixo. O réu vai oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Esse é o prazo máximo. Termina no 15º dia, mas começa a contar desde quando? Cujo termo inicial será a data, inciso 1º, da audiência de conciliação e mediação. Então, ela teve. Ou da última sessão de conciliação, porque nós falamos que ela pode ser remarcada para tentar a autocomposição. Quando qualquer parte não comparecer. Ou quando comparecendo não houver autocomposição. Inciso 1º. Vai contar 15 dias a partir de quando? Da última tentativa de autocomposição. Ah, mas teve uma só. Uma só é a última. Teve 5, da quinta.
Enquanto tem chance de obter autocomposição, não está correndo prazo para a defesa. Nós falamos isso na aula passada, para ter uma chance maior de êxito na autocomposição. Mesmo assim é difícil de tirar. Então o sistema processual falou para o réu o seguinte: fica tranquilo, não se preocupe em se defender. Desarme o seu coração, tome um maracujá, vá de alma tranquila para tentar fazer um acordo. Se o conciliador perceber que está quase saindo, mas não deu na primeira sessão, ele marca uma outra. Problema nenhum. Está correndo prazo? Não, mas já teve audiência. Mas se tiver outra, não acabou ainda. Ok? E inciso primeiro, vai começar a contar os 15 dias a partir da última tentativa frustrada de autocomposição. Significa que teve audiência de conciliação e mediação e que ela não deu certo. Bom, aí nós precisamos prosseguir. Como é que prossegue? Vê a sequência de atos que eu botei lá para vocês. O próximo ato, depois da audiência, é a contestação. 15 dias a contar da audiência não realizada. Ali vai começar a contar o seu prazo, não é? Então ali vai ser o termo inicial do seu prazo. Então vamos supor, a audiência foi realizada hoje. Foi a única audiência. Não teve autocomposição. Qual é o próximo ato? Contestação. Em qual prazo? 15 dias. A contar de quando? A contar de hoje. Não é? Inicia hoje. Conta o dia de hoje? Não. Hoje é o termo inicial. Aí volta lá a teoria geral do processo. Nos prazos processuais, você exclui o dia de início e inclui o dia de vencimento. Já que estamos nessa brincadeira aí, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. (224). Veja. Ó, salvo disposição em contrário, então a regra, os prazos são com prazos processuais, né? Os prazos processuais são contados excluindo o dia do começo. Então a audiência foi realizada hoje. Quando que começa a contar o prazo? Começa a contar de hoje. Do verbo, você não conta hoje. Eu não tenho culpa nenhuma. Você marca o termo inicial. E o termo inicial você exclui. Você exclui o dia de começo. Então você dá um dia mais pro camarada. Então a audiência foi realizada hoje. Qual é o termo inicial? Hoje. Qual é o primeiro dia do prazo? Amanhã. Se amanhã for um dia útil. Então você vai contar amanhã, depois de amanhã e 15 dias úteis para frente. E aí chegou o 15º dia. O 15º dia é uma sexta-feira. Você protocola no 15º dia? Sim, protocola, porque você inclui o dia do final. Você exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Exclui o começo, hoje, começa amanhã. E inclui o final. O último dia foi uma sexta-feira. Pratica na sexta-feira, que é o último dia, tá? TGP isso. Tá visto aí o 335, inciso 1º. 335, inciso 2º. Como é que tá lá em cima que eu botei para vocês? Segunda hipótese. Não houve audiência de conciliação e mediação. 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Que teve a manifestação de ambas as partes. E como é que é de ambas as partes? Parágrafo 5º. O réu peticiona. Olha o inciso 2º. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência. Por que cancelamento da audiência? Porque ela foi designada. Ela vai ser sempre designada na hipótese do parágrafo 1º. Porque nunca nós temos ambas as partes se manifestando na petição inicial, que é só do autor. Então você tem que ouvir o réu em 10 dias antes da audiência. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação e mediação pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Eu, se fosse vocês, colocaria do lado ali um parágrafo 5º. Para você lembrar que o réu tem que peticionar até 10 dias antes da audiência. Então por que os réus costumam peticionar perto da audiência? Perto, que eu digo, é até 10 dias. Até 10 dias é perto. Hoje você recebeu uma citação que a audiência é para 5 de outubro, no meu exemplo inicial, não foi? Você vai peticionar agora? Não, porque se você peticionar hoje, recebeu hoje, peticionou hoje que não quer, o que acontece? Começa a contar o seu dia de hoje. O termo inicial é hoje. Do verbo não conta hoje, começa a contar de amanhã, 15 dias úteis, vai chegar no último dia. Mas se você não peticionar hoje, está contando teu prazo? Não. Semana que vem é outubro? Não. Você não peticionou, está contando prazo? Não. O que o réu vai fazer? Vai jogar o mais perto possível. Porque quando ele peticiona, é o termo inicial do prazo.
termo inicial do prazo, que você tira o termo de início e conta os 15 dias subsequentes. Inciso 3º do 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Percebam, no inciso 3º, o réu é citado para se defender. O inciso 3º não falou da audiência. E por que não falou da audiência? Porque o juiz nem chegou a designar. E por que o juiz não designou? O juiz está maluco? Não. Porque veja lá o 3º item lá em cima. Não houve a audiência. Porque a causa não admitia a autocomposição. Pois se o juiz está analisando aqui a petição, o próximo ato seria a audiência, que ele não vai realizar, porque ele entende que não cabe conciliação. Então joga a audiência fora. Próximo ato, contestação. O réu, nesse caso, é citado para contestar. E como é que vai contar o prazo dele? A lei te deu a cola ali, ó, 231. Ó, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, TGP. Considera-se dia do começo do prazo. Então, quando vai começar a contar. Aí vou pegar aqui, ó. Inciso 1º, só como exemplo, tá? Não vou analisar tudo aqui, não tem nem condições. Isso aqui já é matéria dada. Inciso 1º, vai contar a data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou a intimação for pelo correio. Então nós estamos pelo réu. Nós estamos defendendo um agente público que está acusado de improbidade administrativa. Ação civil. Está lá no nosso escritório. Aí ele chega com uma citação para você. Aqui, receber essa citação hoje de manhã. Estou desesperado, já corri e vim aqui. Ele recebeu hoje. A data do recebimento faz iniciar o prazo? Não. Antes disso, nesse caso vai ter audiência? Não vai ter audiência, o juiz botou lá no mandado de citação que ele não designou audiência porque ele entende que não é cabível a autocomposição. Então não vai ter audiência. Então qual é o próximo ato que nós vamos ter? O primeiro ato que nós vamos praticar? Não é comparecer à audiência que não foi designada. É contestar. É oferecer resposta. Ok? Como é que nós vamos contar o prazo? O cliente recebeu hoje. Ali está escrito data de recebimento? Não. Não é do recebimento. É da juntada aos autos do aviso de recebimento. Então, quando o oficial foi lá, ou o correio foi lá, ou seja lá quem for, ele assinou que recebeu. Aviso de recebimento em mãos próprias. Ele assinou. Ou assinou o mandato do oficial. Ele certificou que recebeu. Aquele papel, aquele mandado vai voltar para o juízo que vai juntar os autos. E vai ter um carimbão. Certifico que hoje eu juntei aos autos. Então, um dia é o dia do recebimento. O outro dia é o dia da juntada. Nessa brincadeirinha aqui, pode passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, o que mais tem? Está correndo prazo para contestar? A resposta é não. Ah, mas eu recebi a citação tem 3 meses. Doutor, você não vai contestar, não? Não, por quê? Pô, eu recebi tem 3 meses, eu vi a lei aqui que o meu sobrinho faz direito, tem muito disso, né? Tem um colega que faz direito e falou que é 15 dias. Então por que tu não contratou ele, pô? Você recebeu tem 3 meses, eu estou me lixando para quando você recebeu. A gente vai preparando aqui para fazer a melhor contestação possível. Agora o prazo não começou a contar. Como que não começou? Eu já recebi a citação. Pô, não é isso. Vai procurar o teu colega que sabe. As pessoas ficam desesperadas. E o prazo começa a contar da juntada aos autos. Quer mais? Junto com o nosso cliente, olha que gracinha. Tem mais 4 réus, são 5 réus. O nosso cliente mais 4. O nosso cliente recebeu. O dele juntou os autos. Vai contar? Parágrafo 1º do 231. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1º a 6º. Então, 5 réus, juntou do primeiro, juntou do segundo, juntou do terceiro, juntou do quarto. Não está achando o quinto, nem entregou a citação para ele, que dirá citar. O prazo de ninguém está correndo. Mas doutor, já tem 1 ano e meio. Porra, agradeça, filho. Levanta a mão pro céu, foi sorteado, porra. O autor vai ter que escolher. O autor que tem que escolher se mantém aquele quinto lá que está emperrando o processo dele, manda ele embora.
E as pessoas reclamam do juiz que demora. A culpa é tua, pô. Tem que fazer o processo andar. Autor, tem que citar o réu, pô. Enquanto não citar o último, não começa a contar o prazo. Não sou eu que estou falando. 231, parágrafo 1º. É claro que você vai aplicar esse 231, parágrafo 1º, nesse artigo 335. Que se eu fosse fazer uma prova para vocês, eu podia botar que eram 2 réus e te perguntar quando que vai começar a contar. Sim, isso é matéria dada, senhores. Isso aí é TGP. TGP 2. Ok? Estamos aqui, estamos revendo. Eu vou sempre revendo com vocês. Sempre que dá, a gente vai revendo. Então, veja, eu botei 3 hipóteses para os senhores. Quando tem audiência, mas não tem autocomposição, não consegue obter autocomposição. Quando a audiência foi marcada e foi retirada de pauta porque o réu peticionou. E quando o juiz nem marca a audiência, se ele nem marca a audiência, ele vai citar o réu para contestar. Vejam os incisos do 335. Olha o elo que tem. Tem 3 hipóteses. São 3 incisos para 3 hipóteses, uma para cada. Está resolvido. Aí é fácil como andar para frente. Tá? Então, inciso 1º é a primeira hipótese que eu botei. Inciso 2º é a segunda hipótese. Inciso 3º é a terceira hipótese. Ok? Então está visto aí o primeiro tópico dentro desse item resposta do réu. Agora, vamos voltar àquela parte introdutória que eu falei, que eu pulei de propósito, para aproveitar o contexto, porque se a gente vê esse 334 na aula anterior, aí já quebrou o clima, aí eu começo por essa parte aqui e depois pego o prazo. Eu já quis aqui dar uma invertida de propósito, que aí casou, que a gente viu ainda agora com esse conteúdo. Agora vamos voltar um pouquinho aqui. Veja, a forma como se trata em sede doutrinária é de resposta do réu. O que consiste essa ideia de resposta? Resposta é um termo genérico, é um termo amplo, que faz com que seja possível ao réu oferecer mais de uma via processual. Eu falei da contestação. Resposta do réu não é sinônimo de contestação. Resposta do réu é um gênero que tem algumas espécies. Dentre elas, a contestação. A contestação é uma forma do réu responder. Ok. O que não significa que ele somente possa se responder, que ele somente possa responder por meio, através, por intermédio da contestação. Não. Ele tem algumas possibilidades. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que quando se fala em respostas do réu, são as reações possíveis do réu face à demanda. Demanda do autor. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Então o autor formula um pedido. O autor demandou uma providência do Estado juiz. E o réu vai responder. O réu pode responder de várias formas. Quer ver uma forma que o réu tem de responder a demanda? É olhar para a cara do autor e falar assim: tem razão. Tá certo. Excelência, ele tá certo. Ele tá me cobrando aqui uma dívida de R$1 milhão e eu devo mesmo. Prepara a guia aí, vamos resolver isso, quero pagar, já pedindo desculpas aqui pro judiciário que eu dei trabalho à toa, pro réu, pro autor. Mas eu quero ser um bom réu, não quero discutir não, eu devo mesmo. Devo, quero pagar. É possível? É Denilson versus... É possível acontecer isso? É possível. Não estou falando que é provável. Estou falando que acontece sempre. Estou falando que é possível. Tanto é possível que está lá no 487, inciso 3º, a linha A. O que consiste isso? Reconhecimento da procedência do pedido. O réu pode... Isso é uma forma de responder? É em sentido amplo. É uma reação do réu. Mas quando a gente fala em respostas do réu, resposta do réu significa a providência que o... Tem um capítulo próprio, geralmente, no código. São providências que o réu adota, porque o reconhecimento ele pode em qualquer momento do processo. O reconhecimento do pedido, ele pode... Antes de ser citado, ele pode aparecer, ouvi dizer tem razão. Depois de ser citado, perto do juiz julgar, ele pode a qualquer momento reconhecer que o autor tem razão.
Quando a gente fala de resposta do réu, nós temos um sentido mais preciso, portanto. Um sentido mais específico. Que é a forma como o réu reage logo depois da audiência. É um momento próprio que o CPC traz para o réu decidir o que vai fazer. E aí, nesse contexto um pouco mais restrito, nós tivemos uma alteração significativa do Código de 73 para o Código atual, que eu já mencionei para vocês. Hoje eu estou bem objetivo, estou botando logo a resposta. Qual é essa modificação? Foi a aglutinação, a concentração das modalidades de resposta do réu do código anterior, tudo na contestação. Então, olha só. No CPC de 73, as respostas do réu, nesse momento, logo depois da demanda, da formulação de pretensão pelo autor, quais eram no código de 73? Quais eram as formas de respostas do réu? Primeira forma de resposta, contestação. Segunda forma de resposta, reconvenção. Terceira forma de resposta, impugnação ao valor da causa. Quarta forma de resposta, impugnação à gratuidade de justiça. Quinta forma de resposta, exceção de incompetência. Então, no Código de 73, tinham 5 respostas autônomas, distintas, independentes. Se o réu quisesse contestar, ele podia? Podia. Toma aqui minha contestação. Naquela época era protocolo físico ainda. Você tinha que levar aqui. Toma aqui minha contestação. Tá, e você tem mais alguma coisa? Tem minha reconvenção. Toma aqui minha reconvenção. E aí, acabou? Não. Vou apurrinhar o que eu puder. Toma aqui. A impugnação ao valor da causa. E aí, algo mais? Pegando tudo, tô bagunçando tudo minha separação aqui. Aqui, a impugnação a JG. Justiça gratuita. E tem mais? Tem. Toma aqui a exceção de incompetência. Tá aí, ó. Você tinha que fazer isso em peças separadas. Em peças autônomas. Por quê? Por uma exigência formal do código. Exigência formal. Como é que está hoje em dia? Do ponto de vista substancial, meus amigos, nada mudou. Exceção de incompetência. Você continua podendo alegar incompetência? Continua podendo. Aonde? Na contestação. Bota na contestação aí incompetência do juízo. Beleza. Botou? Botou. Você pode, como réu, alegar que foi concedida por autor a gratuidade quando não era caso? Pode. Vai fazer isso onde? Na contestação. Tá aqui. Você pode, hoje em dia, impugnar o valor da causa. Lembra da petição inicial? 319, inciso 6º? Inciso 5º? 319, inciso 5º? Toda petição inicial deve ter um valor da causa? Aí o cara botou errado. Ou não botou, ou botou errado. Você, como réu, pode pentelhar? Claro que pode. Vai fazer isso aonde? Na contestação. Você pode oferecer reconvenção? Pode. Na contestação. E você vai oferecer contestação. Então, hoje em dia, você pode apresentar os 5 argumentos de resposta do réu, do qual nós falaremos aqui. Os 5. Mas tudo junto e misturado dentro de uma contestação só. Então, a modificação, quero que os senhores entendam, é que a modificação foi uma modificação formal. Não foi uma modificação de conteúdo. Tudo que se podia fazer antes continua sendo possível de se alegar. Mas você não precisa mais, estou tentando devolver aqui para a minha organização. Você não precisa mais apresentar essas alegações, esses argumentos, em peça separada, em peça autônoma. Você faz tudo junto e misturado dentro da contestação. O código trata, então no CPC de 2015, o código trata da contestação e 2 da reconvenção. O item 3 ali, impugnação, está dentro da contestação.
no capítulo do código dentro da contestação. O item 4, outra impugnação, a JG, está dentro da contestação. O item 5, exceção de incompetência, está dentro da contestação. Está tudo, então, dentro, quando eu digo dentro da contestação, artigo 337, que são as chamadas questões preliminares, das quais nós falaremos na próxima aula. As questões preliminares. Então, o item 3, 4 e 5 viraram questões preliminares do artigo 337 do CPC. Mas, professor, você não falou que vinha tudo dentro da contestação? Sim, porque quando o réu deseja contestar e reconvir, nós falaremos sobre a reconvenção no momento próprio. Mas quando ele quer reconvir, olha o 343. Olha o 343. Olha lá, da reconvenção. Vou ler tudo não, tá? Quero que vocês entendam o começo ali, da reconvenção. Aonde que vem a reconvenção? Formalmente. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Então, mesmo a reconvenção que ele continua tratando separadamente, em um capítulo separado, o que ele diz? Quando você quer contestar, que tem várias respostas do código anterior dentro dela, no 337, e você quer também reconvir, a reconvenção vem dentro da contestação. Então, o que mudou do código anterior para esse? Do ponto de vista substancial, nada. Tudo que você podia alegar lá, você continua podendo alegar aqui. O que mudou? Forma. Houve uma desburocratização, portanto, espero que estejam me entendendo. Tirou-se requisitos formais. Agora você faz tudo junto e misturado na contestação. Já que eu falei da contestação e falei da reconvenção, deixa eu apresentar uma distinção mínima, básica, já de início entre elas. Só para falar que uma é preta e outra é branco. Só para falar que uma é Vasco e outra é Flamengo. Vamos diferenciar isso aqui. Contestação é a peça de defesa do réu. Ao passo que a reconvenção, vou falar bem informalmente aqui, bem a técnico, tá? É uma peça de ataque. Então essa é a distinção. Por isso que o legislador tratou as duas de modo diferente, em artigos diferentes. Mas mesmo assim, do ponto de vista formal, tudo junto, numa peça só. Então, contestação sempre foi e continua sendo defesa. Reconvenção sempre foi e continua sendo ataque. A impugnação ao valor da causa sempre foi defesa, continua sendo defesa, vem dentro da contestação, mas antes era em separado, agora é dentro da contestação. Impugnação à gratuidade de justiça sempre foi defesa, continua sendo defesa, vem dentro da contestação e não vem mais separado. Exceção de incompetência, alegação de incompetência sempre foi defesa, continua sendo defesa, só que não vem separado, vem dentro da contestação. Ok? É isso que eu quero mostrar para os senhores quando eu digo que houve uma concentração das respostas do réu na contestação. Ok? Bom. Mas eu disse ainda há pouco para vocês também que o que se entende por resposta do réu é isso que o réu pode fazer nesse momento do processo. Quando é chegado o momento dele falar, a primeira manifestação dele. Vimos que de modo amplo, ele pode até reconhecer, o melhor réu que existe, que reconhece a procedência do pedido. Só que do ponto de vista mais preciso, é a forma como ele reage, como ele quer combater a demanda que é proposta. Vimos que no Código de 73 tinham 5 modalidades no capítulo. Agora tem 2. Mas nada mudou. Nada mudou. Do ponto de vista do conteúdo, essas 5 estão aqui dentro. Então só mudou a forma. Só que tem mais coisa para falar ainda. O processo civil é uma gracinha, né? Tem mais coisa para falar ainda. Porque nós estamos aqui, do artigo 335 ao 343, vendo a resposta do réu. Quer ver? Só para adiantar aqui um pouquinho. Até vou pegar aquele termo, conceito mais genérico. Aí o artigo 344 vai tratar da revelia. Revelia significa ausência de contestação. Contestação. Essa é uma forma de reagir, de resposta do réu. Ele não fazer nada. Ele pode reconhecer, ele pode não fazer nada. Revelia. Revelia a ausência de contestação. Artigo 344. Nós veremos aqui no momento próprio. Só que do ponto de vista da conduta, quando ele age, e age no sentido de querer tiro, porrada e bomba,
Ele pode contestar, como mencionamos ainda há pouco, ele pode reconvir, como mencionamos ainda há pouco. Só que fora desse momento, desse capítulo próprio aqui, que começa no 335, vai até o 343, aí o 344 trata da revelia, que é a ausência, mas tá nessa simbiose, nesse contexto. Fora dessas hipóteses, nós temos ainda outras, que eu quero que os senhores entendam aqui. Que é quando o réu contesta, que é quando o réu reage positivamente, comissivamente, ele pratica um ato. Quer ver? Vejam os senhores o que está disposto lá no artigo 126. Não. É, 126. 126. O que dispõe o 126? Matéria de TGP 2. So sorry. A citação do denunciado será requerida na petição inicial. Não é o que nos interessa aqui. Se o denunciante for o autor. Ou na contestação. Se o denunciante for o réu. Olha aí. Então o que nós estamos vendo ali? Uma espécie de intervenção de terceiro. O réu pode oferecer denunciação da lide. Denunciação da lide pelo réu. Vem aonde? Na contestação. Mas não está no 335. Se você for no capítulo da contestação, tá lá 335 a 342. Tu não vai achar nada disso aí. É como o professor Eros Grau dizia. Ministro Eros Grau, professor Eros Grau. O direito não se interpreta em tiras. Acha genial. Quanto mais simples, melhor. O direito não é aquela tirinha de domingo que tem 3 quadrantes. A última página da Turma da Mônica. Eu mostro para minha filha a Turma da Mônica, de vez em quando. Última página. 3 quadrantes. Ah, não entendi. Ah, legalzinho. Ah, acha graça. Pronto, entendeu toda a história. Viu três tirinhas, está o suficiente. Não, o direito não é assim. O direito você tem que fazer uma interpretação sistemática, analisar o direito como um todo. A denunciação da lide, em um sentido amplo, é uma forma do réu reagir à demanda. E ele faz aonde? Na contestação. Então bota mais uma conta na contestação aí. Mais um motivo de concentração. É tudo junto e misturado na contestação. Ok? E veja, a denunciação da lide, os senhores se lembram bem. É uma demanda autônoma, incidental, eventual, regressiva, proposta por qualquer das partes, por quem tem um direito de regresso a favor dele. Uma ação autônoma, incidental, eventual e regressiva, proposta por autor ou pelo réu, o que nos importa é o réu, em face daquele que tem, por lei ou por contrato, uma prestação de regresso para ele. Então a parte fala assim, ó, se eu vier a perder, eu quero que você me ressarça. Ressarcimento, regressiva. Essa é a lógica da denunciação da lide. Não podemos transformar a aula daqui em aula de TGP. Mas faz na contestação. Acabou? Acabou não, filho. Acabou não. Olha o que prevê o artigo 131. O 131 trata do chamamento ao processo. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu, na contestação. Então é na contestação que, se for o caso de denunciação, nós teremos a denunciação pelo réu. O chamamento, diferente da denunciação, só pode ser feita pelo réu. Chamamento é aquele instituto que é do caguete, o X9. O cara que tem uma solidariedade passiva, ele é um sujeito passivo numa obrigação, e ele se comprometeu a pagar para o credor tudo em nome de todos os credores, de todos os devedores. Então ele é o D1, tem o D2, o D3, o D4 e o D5. 500 mil reais, cada um se obrigou a pagar os seus 100 mil reais, a sua cota à parte, mas diz assim, autor, para conseguir aí esse empréstimo que a gente quer, faz o seguinte, se depois você quiser via juízo contra qualquer um de nós, pode, tá? Porque todos nós vamos nos comprometer a pagar o todo. Então 500 mil, seu credor, você vem e faz só de mim, só do D1. Eu te pago os 500 mil
e depois vou me entender com os outros, D2, D3, D4, e vou falar, ó, cada um de vocês me dá 100 mil aí, cada quarta parte de vocês. Eu já adiantei. Isso é a solidariedade, não é? Instituto de Direito Material. O que o processo civil faz? Cagalha a porra toda. Porque o autor que conseguiu colocar uma cláusula de solidariedade no contrato, ele vai em face do D1. Veja, D2, D3, D4, D5, tá tudo fodido, tudo pobre. Ele não quer demandar contra 5, ele quer demandar contra um só. Muito melhor, processo simplificado, não tem benefício de prazo, como alguém mencionou aí, mais cedo, salvo engano, né? Artigo 229 do benefício de prazo para litisconsorte. Ele não quer. Veja, não tem o 231, parágrafo único, que começa a contar o prazo do réu da juntada do último mandado. Não, ele quer ir só contra D1. Tá certo, credor? Pô, tá certíssimo. Se D1 tem condições de pagar o 500 mil, o cara quer botar 500 mil no bolso. Pouco importa quem vai pagar. Sendo um só, melhor ainda. Aí ele vai a juízo contra D1. O que a lei permite? Chamamento ao processo. Que o D1 chame os outros. Aí, pô, tudo que tem de bom pro... Os civilistas odeiam isso. Eu até entendo, mas qual é a resposta que tem que dar? Tá na lei, muda a lei. Isso é chamamento ao processo, quando um devedor solidário chama os outros. E ele vai fazer isso aonde? Em qualquer momento? Na contestação. Então perceba que nessa parte introdutória, eu estou querendo mostrar para vocês que tem várias atitudes possíveis e que não se resume ao que está lá no artigo 335 a 342. A contestação tem mais coisa. Atenção a isso, portanto. Façam a remissão necessária ali, lá no 335, da contestação. Bota lá 126, 131. Porque se isso cair para os senhores numa prova de uma OAB, você tem que saber que você não pode alegar isso a qualquer momento. Há um prazo preclusivo na contestação e o prazo da contestação é 15 dias, como nós vimos aqui hoje. Ok? Então fizemos um apanhado geral introdutório das respostas do réu. Vimos seu sentido mais amplo, um sentido mais preciso e vimos que tem, resumidamente hoje em dia, contestação e reconvenção. Vamos começar pela contestação. Então vamos aprofundar. Contestação, senhores. O que é a contestação? É a peça por meio do qual o réu oferece a sua defesa. Defesa do réu. Contestação é a peça por meio do qual o réu oferece a sua defesa. Vimos o 335 que trata do prazo. Olha o 336. 335 nós já vimos. Prazo, 15 dias. E termo inicial. 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugnam o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Esse artigo 336 consiste o que se chama de regra ou princípio da eventualidade. Quando se fala em eventualidade no processo civil, veja, estamos aqui estudando na contestação, verdade. Mas não é só na contestação, é processo civil como um todo. Sempre que aparecer regra da eventualidade em qualquer instituto do direito processual, significa o seguinte, que incumbe a parte apresentar todas as suas alegações na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. Então incide também quanto ao autor na petição inicial. O autor da estabilização da demanda, o autor deve tratar de tudo na petição inicial. Isso é eventualidade. Sempre que se falar que a parte deve falar de tudo na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, isso é eventualidade. O que é eventualidade na contestação? 336. O réu deve concentrar todas as matérias de defesa na contestação. A contestação é a primeira oportunidade que o réu tem para exercer o contraditório. Veja, o réu que participa da audiência de conciliação e mediação, aquilo não incide para fins de eventualidade, porque lá a lei está falando, não entra na ideia de defesa. Aqui não é momento de tiro, porrada e bomba.
Aqui é para você acalmar o coração, senta, temos cafezinho, temos chá, toma um suquinho, bebe bastante água, tem uma bolacha, um ambiente confortável. Pra você tentar ver se faz um acordo. Essa é a lógica. Então aquilo não influi na eventualidade. Quando o réu peticiona dizendo que não quer, aquilo não é eventualidade. Então é a primeira oportunidade que tiver para falar nos autos nesse sentido de se defender. Então não se admite, resumidamente, estamos vendo a eventualidade, não se admite no processo civil defesa por negativa geral, como se admite no processo penal. O réu vem dizer que é inocente, como se provará no curso da instrução. É a mesma coisa que dizer porra nenhuma. Se você não admitiu que matou, é claro que você está falando que você está ali para falar que você é inocente. Aí vem a defesa lá, que nem lembro o nome, como é que se dá no processo penal, vem dizer que não praticou o ato. Porra, claro. Você espera que você faça, o papel é esse mesmo. No processo civil não pode. Você tem que apresentar matéria de defesa na contestação. E todas. Então não se admite, no processo civil, defesa por negativa geral. Vamos aprofundar isso depois. Aqui é o seguinte, não se admite defesa fracionada. Então eu tenho 10 matérias de defesa. Preparei minha tese. Aqui, ó. Elenquei. Estou terminando meu livro. Terminando não, reescrevendo meu livro. Tá aí o sumário. Só de sumário tem 6 páginas. Não, mais. 6 páginas de sumário. E tá em curso. Vai ficar bonito. Então eu tenho aqui, elenquei os pontos que eu tenho que falar, as minhas teses. São 10 teses de defesa. Toma aqui a primeira, vê se cola. O juiz refuta. Não, calma, mas eu tenho outra. Toma aqui a segunda. Não pode. Todas as matérias de defesa, tudo junto e misturado de uma vez, na contestação. Você quer oferecer denunciação, filho? Pode, na contestação. Você quer apresentar defesa, quer apresentar defesa de natureza processual? Quer impugnar valor da causa? Vício processual. Quer dizer que deu gratuidade indevidamente? Questões processuais. Quer falar que é incompetente? Questões processuais. Pode. Defesa processual? Aceitamos. Na contestação. Mas quer discutir o mérito também? Quer falar que já pagou? Quer falar que está prescrito? Quer alegar mérito? Pode, filho. Pode. Vem. Mas na contestação. Então você não pode apresentar contestações parciais. Toma aqui uma parcela da minha tese. Você não pode fatiar a sua argumentação para ver se ganha no cansaço. Não, tudo junto. O autor trouxe tudo de uma vez na petição inicial. Então você que me traga tudo de uma vez na contestação. Esse é o 336. A eventualidade. Mas do 336, você já consegue ver, que já botei ali para vocês, que existem espécies de defesa. A defesa não é tudo uma coisa só. Veja, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Então, tudo que ele tem sobre defesa. Porque nós temos mais de uma espécie. Então, espécies de defesa. Ou classificação da defesa, dá no mesmo. Já é um próximo tópico. E vamos avançando. Essa brincadeira aí, eu falei que ia terminar mais cedo, tá com dor de cabeça, mas quando eu vejo, tá acabando. Vamos ver só esse ponto aqui e a gente libera. Espécies de defesa. São duas formas possíveis de se classificar a defesa. Uma primeira forma de se classificar é quanto ao momento de alegação. Ou, dito de uma outra forma, se incide ou não preclusão. Tem a matéria de defesa. Posso alegar? Pode alegar. Até quando? Só na contestação. É um tipo. Em qualquer momento no processo. É outro tipo. Então nós temos dois tipos de defesa. Nós temos as chamadas exceções, que se sujeitam à preclusão, chamado de exceções. E temos as chamadas objeções. As objeções não se sujeitam à preclusão. Ponto e vírgula. Podem ser alegadas a qualquer tempo. Ponto e vírgula.
São questões de ordem pública. Ponto e vírgula. O juiz podem ser reconhecidas pelo juiz de ofício. Aí, vê se tá bom. É igual ou é diferente? Porra, muito diferente. Exceção é um tipo, veja lá em cima, ó, exceção de incompetência no Código de 73. Porque só podia ser alegada até um certo momento. Qual era a incompetência? TGP de novo. Morra. Incompetência relativa. Sujeita-se à preclusão. É fixada no interesse das partes. Não pode ser conhecida de ofício. E gera a prorrogação de competência. Fixada por normas derrogáveis, afastáveis. Então, quando a incompetência era relativa, a parte tinha que alegar, lá em 73, por uma peça separada, no prazo da contestação. Em separado, mas naquele prazo. E se passasse aquele prazo? Bom, se passasse, perdeu. Ah, mas tinha um vício? Tinha, não tem mais. Prorrogou. Sanou o vício. Ok? Ele continua existindo. Está lá no 337, inciso 2º. Então, exemplo de exceção. Exemplo de exceção. Artigo 337, inciso 2º e inciso 10º, combinado com parágrafo 5º do 337. Nós vamos ver o 337. Mas, senhores, vão ver lá, 337, inciso 2º, que a parte pode alegar incompetência absoluta ou relativa. E aí, veja, não tem um carimbo na lei que diz o que é exceção e o que não é. Você tem que saber tudo, tem que saber TGP. Lá na incompetência, qual é a diferença da incompetência absoluta para relativa? Uma é o contrário da outra. Uma pode ser alegada a qualquer tempo, absoluta. A outra se sujeita à preclusão, relativa. Uma é fixada por questão de ordem pública, absoluta. A outra é por ordem privada, no interesse das partes, relativa. Uma, o juiz pode conhecer de ofício, absoluta. A outra não pode, a parte tem que alegar, relativa. Uma é vício insanável, absoluta. A outra é vício sanável, pela prorrogação, relativa, e por aí vai. Uma é o oposto da outra. E qual uma das distinções? É que a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo. Pode ser alegada a qualquer momento. Então a incompetência absoluta é classificada como objeção. E a incompetência relativa sujeita-se à preclusão, não pode ser alegada a qualquer tempo, o juiz não pode conhecer de ofício, blá, blá, blá. Logo, é uma exceção. Por isso que antigamente ela é chamada de exceção de incompetência relativa. Só cuidado com uma coisa aqui. Eu disse até agora que no Código de 73 tinha uma peça chamada exceção de incompetência e que ela não existe mais. Veja, e eu volto a dizer, eu falei o tempo todo, é só questão formal, porque tinha que vir para uma peça separada e o nome da peça era exceção de incompetência. Não quer dizer que a incompetência deixou de ser exceção. Aqui é uma classificação conteudística. E eu lamento muito, meus amigos, a culpa não é minha. Eu não criei esses nomes. Os senhores têm que entender. Quer ver? Vou sair um pouco daqui para dar uma oxigenada. O que é recurso? Recurso é um ato de impugnação de decisão judicial. Os senhores falarão sobre recurso em processo civil 3. Não precisa entender tudo aqui agora. Só dão um crédito e ver se vão entender onde eu quero chegar. Tem vários recursos. Lá no 994 tem uma relação de quais são os recursos. Então, toma apelação, agravo disso, agravo daquilo, recurso especial, recurso extraordinário. Recurso é um gênero que tem várias espécies. São os recursos em espécie. Apelação, blá, 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 blá. Aí você pega o artigo 41, olha só. Não sei se sabem disso. Aqui é uma janela, tá? Uma janela que eu estou abrindo para tentar entender aqui. Artigo 41 da Lei 9.099 de 95. A famosa Lei do JEC. Ok? Artigo 41. O que ela diz? Ela diz assim, mais ou menos assim, ó.
da sentença cabe recurso. E o artigo 1009 do CPC diz: da sentença cabe apelação. O que é a apelação? Um recurso. Só que é um recurso que o nome é apelação. Ok? Apelação é a forma de interposição do recurso. A essência é de recurso. O que o artigo 41 diz? Que da sentença cabe recurso. Mas qual o nome do recurso? Não tem. Recurso. Recurso chamado recurso. É um recurso que não tem nome. Como é que a prática diz? Recurso inominado. O que é o recurso inominado do JEC? É um recurso sem nome. É isso. É recurso que não tem nome. Ok? É um recurso que a lei chamou de recurso. Vê se vão entender onde eu quero chegar. Qual é o tipo de defesa que se sujeita à preclusão? Olha lá em cima. Exceção. Toda matéria de defesa que se sujeita à preclusão é tecnicamente chamado de exceção. E aquela que não se sujeita à preclusão é chamada de objeção. E eu sempre digo isso, sem medo de errar. Não adianta ficar puto comigo, porque eu não inventei isso, não. Por mim tinha outro nome também. Por mim era assim, sem preclusão, com preclusão. Mas é como se criou. Objeção, não se sujeita à preclusão, pode ser alegada a qualquer tempo. Exceção, sujeita-se à preclusão. Lá em 73, criaram uma exceção e deram o nome para ela de exceção. A exceção de incompetência. Você, para alegar a exceção de incompetência relativa, tinha que vir para uma peça separada, que tinha o nome de exceção. Entenderam? Mesma coisa do JEC. Chamou o recurso de recurso. Então, uma coisa é a essência. O que é? É exceção, é objeção. Uma outra coisa, como se chama? O que a contestação é? É defesa. Qual é ontologicamente? Qual é o espírito? É defesa. E deram o nome de defesa de contestação. Então é isso que eu quero que os senhores entendam. Quando eu digo que acabou a exceção do Código de 73, é porque não existe mais uma peça chamada exceção. Isso aqui chamava-se exceção, isso aqui chamava-se contestação. Ok? O que tem aqui? Contestação, que é defesa. E aqui, exceção, que é exceção. Você juntou, trouxe a exceção para dentro da contestação. O que você vai oferecer? Contestação. E na sua contestação tem matérias que são objeções e tem matérias que são exceção. Na essência. Espero que tenham entendido. A gente faz um esforço hercúleo para explicar isso. Mas é como as coisas são. Então, volta. Estava dizendo que a contestação significa defesa. Vimos lá no artigo 336. Quais são as espécies de defesa? Na contestação ele vai oferecer todas as defesas, porque tem mais de uma. Então, como que se classificam as defesas? Primeiro critério. Um tipo de defesa você pode alegar a qualquer momento. Objeção. Um outro tipo de defesa você tem que submeter ao prazo. Pode alegar? Pode. Até ali, dali para frente, Inês é morta. O nome disso, exceção. Está explicado. Então, quanto ao momento de alegação, saber se sujeita ou não à preclusão, nós temos a exceção, sujeita-se, e a objeção, não sujeita-se. PT, saudações. É isso. Temos um segundo critério. O segundo critério é o do conteúdo. O que se alega? Alega-se questões processuais. É defesa processual. Alega-se questões meritórias. É defesa de mérito. Então, quanto ao conteúdo, a defesa processual pode... A defesa da parte pode ser processual ou de mérito. Defesa processual, defesa de mérito. Isso é quanto ao conteúdo. Tem defesa processual que pode ser alegada a qualquer momento. É defesa processual de natureza objeção. Tem defesa processual incompetência, que não pode ser alegada a qualquer momento.
Defesa processual, classificada como exceção. Mesma coisa sobre questão de direito material. Em geral, as questões de direito material são exceções até a defesa. Questão de direito material, questão meritória. Então, mérito que pode ser conhecido a qualquer tempo. Prescrição e decadência. Questões de ordem pública. Então, são dois critérios distintos. Um é o conteúdo, processo, mérito. O outro é o momento. Qualquer momento, objeção. Só até um certo momento, exceção. Então tá visto aí, as defesas podem ser processuais ou defesa de mérito. Não acabou por aqui, tá? Não se iludam. Próxima aula nós falaremos da defesa processual e da defesa de mérito. Vamos aprofundar isso aí, tá bom? Então esse tópico nós vamos parar por aqui, essa questão das espécies de defesa, porque nós temos muita coisa para ver. Eu quero deixar para ver na próxima aula esse tópico. Vamos para um próximo tópico, na contestação, que é o artigo 341. Antes disso, só para recordar, a defesa processual, eu já falei, mas só para deixar pontuado, a defesa processual é a chamada de questão preliminar, tá? São questões preliminares, artigo 337 do CPC. Pronto, agora vamos seguir. O próximo tópico que eu quero ver dentro da contestação, lembrando que bota um asterisco aí, vamos voltar a isso. É porque tem muita coisa para falar, eu quero ver no começo da próxima aula com mente fresca. O próximo tópico é o ônus da impugnação especificada. Ônus da impugnação especificada, que está no artigo 341. Pulei o 337, então. Pulei o 338 e 339. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Salvo-se, esse salvo-se nós vamos ver lá na aula de revelia. Tá? Então aqui é o seguinte, o que os senhores têm que saber por hora é o seguinte, tem que ter a impugnação especificada. Se não tiver impugnação especificada, consequência, presunção de veracidade. Aí nós já falamos que nós já podemos concluir que essa presunção é relativa, assim como a revelia, porque tem um salvo-se. Então são hipóteses que não têm a tal da presunção. Então, o que o réu tem que fazer? A petição inicial, resumidamente, é isso aqui, ó. A petição inicial apresenta os fatos. As causas de pedir não são compostas por fatos. Vimos isso? Então temos o fato 1, fato 2 e fato 3 apresentado na petição inicial. Sei lá, acidente de trânsito, coisa bem simples. Acidente de trânsito fala que o réu estava na contramão, avançou o sinal, estava em alta velocidade. 3 fatos concomitantes. Os 3 justificam o acidente, os 3 levaram ao acidente e fazem com que eu tenha direito, eu como autor, à indenização. O que o réu tem que fazer na contestação? Contestação, sinônimo de defesa. O que o réu tem que fazer na sua defesa? Impugnar. Contraditório. Impugnação dos fatos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar e fazer assim, ó. Fato não 1. Primeira argumentação dele. Depois, fato não 2. E depois, o fato não 3. O que é o fato não 1? É o fato que impugna o fato 1. O que é o fato não 2? É o fato que impugna o fato não 2, fato 2. O que é o fato não 3? É o fato que é o contraditório, é a outra versão do fato 3. É isso que o réu tem que fazer na sua contestação. Se ele fizer isso, ele fez bem o papel dele. Então tudo que o autor acusou, ele contradisse. Não é bem assim. Não, estava em alta velocidade nada. E aí, uma coisa, vejam, o que é cognição? Cognição é a junção das alegações mais provas.
As partes estão alegando. O autor alegou na petição inicial, o réu alegou na contestação. Uma outra coisa é quem vai conseguir provar o quê? Nós estamos ainda na parte da alegação aqui. Então o autor alegou fato 1, 2, 3. O que o réu tem que fazer? Alegar fatos não 1, não 2, não 3. Se ele vai conseguir provar, é uma outra coisa. Mas também o autor tem que provar os fatos dele. É questão probatória. Instrução probatória. Mas o que esse 341 está nos dizendo, então? Nós já vimos que ele tem que impugnar. É isso aí. Impugnou, está impugnado. Muito bem, beijo nas crianças. Até a próxima. Isso, ônus da prova. É matéria de ônus da prova. Disse o Aldomir ali, ônus da prova, exatamente. Isso aí, o réu, fato não 1, não 2, não 3, perfeitamente. E o que é o ônus da impugnação especificada? Já falei com os senhores o que é ônus? Depois eu entro nesse detalhe o que é ônus. Bom, vou falar agora. Ônus é uma conduta facultativa que, caso não exercida, gera um prejuízo à parte. Então, temos faculdade, temos dever. O que é dever? Dever é algo que tem que fazer obrigatoriamente, queira ou não queira, porque quem manda sou eu, o Estado, estou te mandando cumprir. E se não cumprir, sanção. Isso é dever. O que é faculdade? Faculdade é uma conduta que você faz se você quiser e se não fizer, pega nada. O que é ônus? É o meio do caminho. Ônus é uma conduta que começa como facultativa, porque você faz se quiser. Mas a lei diz que se você não fizer, vai entrar um prejuízo. Não é bem uma sanção, é um prejuízo, uma situação negativa. É isso aqui. O que a lei está te dizendo? Que você que você pode impugnar na contestação. Fato não 1, fato não 2, fato não 3. Aí você imagina que a contestação vem assim, ó. Tentar, tá? As chances de dar errado são enormes. Vou tentar. Competição inicial, fato 1. Contestação. Fato não 1. Tá, foi. Petição inicial, fato 2. Contestação, fato não 2. Acho que tá indo. Petição inicial, fato 3. Contestação, nada. O que acontece com o fato 1? Tiro, porrada e bomba, vamos provar. Fato 1, igual, depende, gente, depende de prova. Fato 2. Fato 2, depende de prova. Fato 3. Fato 3. Não precisa provar, porque será considerado, olha a gravidade disso, presumivelmente verdadeiro. Será considerado presumivelmente verdadeiro. Olha o que prevê o artigo 374. Matéria de provas. Vamos chegar lá já. Mas, ó. Artigo 374. Não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou presunção legal de veracidade. Lê de novo 341. Lê de novo 341. A parte tem que se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constante da petição inicial. Fato 1, fato 2, fato 3. Presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Junta uma coisa com a outra, vendo o que dá. Dá que tu se ferrou. Se tu não impugnou. Porque se o fato 1 é que você estava em alta velocidade, você falou, estava nada. Se o fato 2 é que você avançou o sinal, e você diz, avancei nada. Aí vamos ver quem vai provar. Agora, se o fato 3 é que você estava embriagado e você nada falou, o que o sistema processual pensa? Pô, o cara teve trabalho de falar fato por fato. Esse aqui ele ficou calado é porque ele deve estar... Então, ele está admitindo que outra parte tem razão. Mas veja, também não é bateu, levou. Não é sempre. É uma presunção relativa. Perceba que o 341 continua. Quando não for admissível a seu respeito
confissão, são direitos indisponíveis. Inciso 2º, quando a petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento que a lei considerar a substância do ato, então, contrato de depósito, caso específico que a lei exige que o autor traga um documento, aí poderia atrapalhar o autor. Inciso 3º, quando os fatos estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Lembra que a petição inicial ela é analisada no seu conjunto? Pode ter um pedido extraído do conjunto da postulação de acordo com a boa-fé? O artigo 321, parágrafo 2º, falamos sobre isso. Então também aqui, vento que venta lá, venta cá. Também o réu pode ser salvo se ele, pelo conjunto da ópera, o juiz consegue extrair que não é aquilo. Mas se não for isso, veja, inciso 1º é excepcional. Porque o inciso 1º é que trata de questões de direito de indisponibilidade por conta de ser um direito fundamental. Inciso 2º, direito fundamental da personalidade, né? Que são indisponíveis. Aí não vale confissão contra ele. Inciso 2º, se a petição inicial não tiver com um ato que a lei considera imprescindível, isso é um caso excepcional. Inciso 3º é o que mais pode pegar, você ser salvo pelo conjunto da sua defesa. Não sendo isso, você não impugnou, ferro na boneca. Perdeu. Perdeu. Presumivelmente verdadeiro. O juiz vai analisar. Mas o autor não precisa nem produzir prova, você facilitou a vida do autor. Porque você contestou mal. Você não impugnou especificamente. Ok? Então tá visto aí. Vimos a eventualidade, vimos a impugnação especificada. Vou anotar aqui. Agora sim nós paramos. Naturalmente, alguém perguntará aí do trabalho. Nós temos um trabalho a ser entregue na próxima aula. Até a próxima aula, né, por e-mail. Pedir para que os senhores, por favor, incluam o trabalho no SIGU. Tem lá o campo Trabalhos e Atividades. E encaminhem também por e-mail arthur.diego@terra.com.br o resumo de todas as aulas, incluindo esta. Né? O combinado era um resumo até a última aula antes do trabalho. O trabalho é para ser entregue na próxima terça-feira, inclui esse. Deixa eu tomar nota aqui do que eu tenho que falar na próxima aula. 337 mais 338 339. Acho que dá para dar um norte. Dá para eu me encontrar o que eu tenho que falar. Então falta 337, 338 e 339 para a gente matar a contestação. Beleza, senhores? É isso. Vamos ficando por aqui. Por hora é só. Deixa eu dar um salve para quem está aí. Hugo, Felipe, Larissa, Ingrid, Fabiano, Michel, Rubiane, Aldomi, Alex, Anderson, Carlos, Karina, Paula Caldeira. Boa noite para todos os senhores, tá? Fiquem todos com Deus. Boa conclusão de trabalho aí, imagino que já estejam na reta final do trabalho. E é isso. A gente vai se falando. Eu vou tentar... A aula passada não disponibilizei, porque saiu sem som a gravação. Essa aqui nós estamos resolvendo isso. Então assim que tiver, vou subir pro YouTube e eu encaminho o link para vocês, tá bom? Professor, entrega para esse e-mail mesmo, então? Bota no SIGU, pra gente cumprir lá o aspecto formal, a faculdade quer que fique tudo no SIGU. Bota no SIGU. Responde lá pelo SIGU mesmo, nas atividades de trabalho? Responde por lá mesmo? Então, bota no SIGU e me manda também por e-mail. Duas coisas. Ok, PDF? PDF, por e-mail? PDF. Tá ok, então. Obrigado. Nada, beleza. Bom, é isso então, pessoal. Vou derrubar aí. Se alguém mais quiser perguntar, fica à vontade. Caso contrário, segue o líder, diz o camarada ali, ó. Não falo nada. Fui! Derrubar aqui.